humanos são a preferência de Satanás para disseminar a semente e o mal dele. Ele escolhe pessoas como você e eu, porque ele sabe que muitas vezes nós somos suscetíveis à instigação dele. Então não fale que você é humano, não, que você erra por ser humano, não. Permanecer no erro é burrice também. Então vamos nos arrepender dos nossos pecados, certo? E seguir Jesus, certo? Seguir o nosso Deus. Louvado seja Deus. Tiago 3,6 vai dizer: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tiago 3,6. A Bíblia diz que nossa língua é posta em chamas pelo inferno, ou seja, pelos poderes das trevas. Então, o inimigo, ele bota fogo, se a gente não vigiar, ele bota fogo na nossa língua, certo? E a gente acaba sendo um utensílio, em vez de ser um utensílio nas mãos de Deus, a gente se torna um utensílio nas mãos de Satanás, para difundir e disseminar a contenda no meio dos irmãos. Então, quando falamos mal uns dos outros, estamos dando lugar ao diabo, e a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Então não há meio termo, nem outra explicação para isso. Esta é uma das razões pelas quais mais devemos correr deste pecado. Mas além disto, ainda há as consequências. Quais são as consequências da maledicência, amados? Em certa ocasião, o apóstolo Paulo comentou que algumas pessoas o estavam acusando de ter falado algumas coisas que ele não tinha de fato falado. E afirma, Romanos 3,8. Apóstolo Paulo. Romanos 3,8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Ele estava dizendo: eu nunca falei isso. Eles colocaram essas palavras na minha boca. Ele fala aqui que ele não disse, né? Não dizemos ou não dissemos, né? E porque eles estão me difamando, dizendo que eu disse algo, mesmo não tendo dito, a condenação deles é justa. O texto fala de condenação, isso não pode ser visto como coisa boa. E quantos de nós já não fizemos isso? Muitas vezes ouço crentes dizendo: fulano falou isto, e pergunto: você ouviu dele? Normalmente a resposta é não, mas ouvi de uma fonte segura. Então acrescento: sim, que também ouviu de uma outra fonte segura, que ouviu de uma outra fonte segura, e sabe-se lá quantas fontes seguras tem no meio disso tudo. É o famoso telefone sem fio. Uma pessoa fala para outra, que fala para outra, que fala para outra, é como uma faísca numa palha seca. O fogo se dissemina de uma forma absurda no meio da igreja, tá certo? Mas não é o fogo de Deus, não, é o fogo do diabo, o fogo do império das trevas, para querer destruir a harmonia da igreja e fazer com que o Espírito Santo não tenha espaço no meio do coração dos crentes para trabalhar. E assim o que ele faz? Ele tira a força da igreja. Ele tira, como é que eu posso dizer, a operância da igreja, a operação da igreja. A igreja fica inoperante por causa dessas coisas. Por isso nós temos que vigiar e vigiar muito. Então provavelmente você já tenha brincado de telefone sem fio, né? Sabe que cada conta aumenta um ponto, como eu disse agora há pouco. Então sempre que alguém te conta algo, tu vai contar para outra, conta para outra, conta para outra, naquela brincadeirazinha que a gente faz, telefone sem fio, sempre chega distorcido no final. Então a gente sempre vai distorcer, tá certo? Sabe, assim que nós vamos promovendo o mal, que é falando de boca em boca. E eu acredito que a maioria de nós, os crentes, não falamos mal só pelo gosto de falar mal. Não inventamos o que estamos falando de mal. Normalmente são interpretações e equívocos, porque você ouve de uma forma e tudo que nós ouvimos, nós interpretamos. Então a pessoa lá ouve e faz a sua interpretação daquilo que ela ouviu. Só que ela pode cometer erros na sua interpretação. E esses erros acompanham ela quando ela conta para uma terceira pessoa o que ela ouviu e interpretou de forma errada, de forma equivocada. Certo? Aí ele vai dizer que só o fato de estarmos espalhando, se não estamos falando o que devia, pode nos colocar sob condenação. Então, se você ouviu algo de alguém, fique calado. Não passe à frente. E ainda incentiva a pessoa que falou de alguém para você para orar. Chame essa pessoa para orar. Vamos orar para fulano. E aconselhe ela também a não repassar mais para ninguém. Além disso, a maledicência nos rouba bênçãos de Deus. O Salmo 140:11 diz que o maldizente não se estabelecerá na terra. Essa era uma das maiores promessas de Deus desde o início. Você vai se estabelecer na terra que o Senhor Deus te dá. Você vai prosperar, você vai ter isso e aquilo. Mas o texto diz que os maldizentes, aqueles que praticam a maledicência, não terão essa bênção. Não se estabelece na terra.
E o pior é que isto é como uma bola de neve. Quanto mais rola, mais cresce. Nós temos aí na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, dos versículos 16 e 17. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Existem pessoas que as suas palavras são tóxicas, a sua voz é tóxica. Existem pessoas que, onde elas chegam, causam a morte das pessoas. Não falo de morte física, né? Mas são pessoas que contaminam o ar por onde passam. Tá certo? Infelizmente existem pessoas assim, que não trazem vida. O apóstolo Paulo vai dizer que não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que seja para edificação de todos aqueles que nos ouvem. Certo? Então nesse texto aqui de Timóteo, a Bíblia diz que os que estão nisto passarão a uma impiedade ainda maior. Certo? Passarão, quem pratica estas obras, passarão a impiedade ainda maior. Não há como interromper esse processo depois que você começa. A Bíblia diz que isso corrói, cresce como câncer. São células mortas, cancerígenas, crescendo no corpo, estragando aquilo que Deus projetou para funcionar de forma adequada. Olha só. A Escritura nos mostra que as consequências são sérias, que se trata de um pecado grave, gravíssimo, certo? Quando o apóstolo Paulo fala de alguns pecados que impedem as pessoas de herdar o reino de Deus, inclui os maldizentes na lista. Então, se você quiser reinar com Cristo, não pratique a maledicência. Olha só, na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira, capítulo 6, dos versículos 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, se você quiser reinar, aqui não está falando de salvação, tá bom? Está falando de reino. Salvação é graça, reino é mérito, tá ok? Então, aqui está falando de reinar com Cristo. Então, se você é um maldizente, ou se for qualquer um desses aqui que estão aqui nessa lista, infelizmente você não reina com Cristo. Jesus também afirmou que do coração do homem procede muitos dos pecados, e inclui a blasfêmia na lista. Está lá em Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 7, dos versículos 21 a 23. Jesus diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, Jesus estava falando que o que contamina o homem é o que vem do coração, é o que sai. Então, tudo isso que eu acabei de citar vem de dentro do coração do homem. Blasfemar significa falar mal, infamar. Então, nós podemos ver aí que a blasfêmia está ligada com a maledicência, né? E os maldizentes também. Maldizentes, que é murmuradores, blasfemos, todos pertencem ao mesmo grupo, certo? De maledicentes. Jesus colocou a blasfêmia junto com a prostituição, o homicídio e o furto, mas nossa mente tentamos desassociar tais pecados e nos convencer que não é assim tão sério. Olha só. Então, tem muita gente que pensa que não é tão sério assim. Não podemos negar, a palavra de Deus nos mostra que a maledicência causa um estrago muito grande no meio da igreja de Cristo. É por isso que nós precisamos abandoná-la. É por isso que nós precisamos deixá-la de lado, se queremos experimentar o que Deus prometeu e o que Ele disse que faria. Nós temos que deixar de lado o que impede o nosso crescimento e impede o crescimento dos outros. Tá certo? Então, abandonem a maledicência, tá bom? Isso causa muito estrago no seio da igreja. E aqueles que praticam a maledicência responderão pelo seu pecado, assim como os demais pecados. Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas, seu difamador separa os maiores amigos. Por isso que o difamador, que é o maledicente, certo? Que é o blasfemo, que é o maldizente, o difamador, ele tem essa capacidade de separar aqueles que são amigos, porque é o leve e traz, é o que semeia contenda entre irmãos,
Criamos tantos problemas com a nossa língua, se a domássemos, a maior parte deles acabaria. Provérbios 26:20 vai dizer, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Então, se não houver alguém para praticar esse mal no meio da igreja, maledicência, não há contenda, não há problema nessa área. A igreja se torna unida em Cristo Jesus. Uma das consequências mais graves da nossa vida é que a maledicência abre espaço para que o diabo tenha autoridade de ferir nossas vidas. Olha que coisa séria, gente. O maledicente, o maldizente, o blasfemo, a pessoa que esses três que estão linkados, é uma brecha. A pessoa que pratica essas coisas abre uma brecha, dá autoridade, ele dá legalidade para Satanás ferir as suas vidas. Então a maledicência é uma brecha, uma legalidade, porque vocês sabem que Satanás ele atua por meio dessa legalidade que nós damos a ele, tá certo? Quando estamos ilegais, nós damos legalidade para Satanás nos ferir. Então esteja legal diante da lei de Deus. Porque se você estiver legal diante da lei de Deus, não há legalidade para Satanás te ferir nem adentrar o teu lar. Agora, se andarmos na ilegalidade, temos brecha para Satanás nos ferir, nos atingir. Falando de Israel no deserto, e que essas coisas nos servem de exemplo, Deus diz, nem murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então eles morreram porque foram maldizentes. Porque o maledicente ele pode falar de uma circunstância, que foi o caso de Israel, que eles foram maldizentes, falaram de uma circunstância. Quando falamos dos irmãos, somos maledicentes. Quando falamos de Deus, da divindade, quando falamos da divindade, nós cometemos a blasfêmia, quando falamos contra elas. Contra a divindade, quer dizer, contra ela. Então são três pecados que é a mesma coisa, certo? Tem o mesmo significado, só que a diferença é porque o maldizente ele fala de uma situação, o maledicente fala do seu irmão, certo? E o blasfemo fala fala do Pai, do Filho ou do Espírito Santo, certo? Ele blasfema contra eles. Tem muito crente sendo ferido pelo diabo, não porque a proteção de Deus não seja eficaz, mas porque abre brechas com sua própria língua bifurcada. A língua bifurcada a gente sabe que é aquela língua da cobra, né? Da serpente, que tem a bifurcação, que tem duas pontas, né? E um rasgo no meio. Então ele está comparando aqui uma língua de serpente, uma língua de cobra, semelhante a Satanás, que a serpente lá do Éden, tá certo? Então, se você não tem conseguido deter os ataques do diabo contra a sua vida, sugiro reexaminar seu comportamento nesta área, pois a probabilidade de falharmos nela é grande. Então, se o inimigo está te atacando e você não sabe porque não está surtindo efeito suas defesas, analise e veja se você não está praticando esse pecado na sua vida. Privados da presença divina. A maledicência, além de fazer de nós um canal de Satanás, ainda nos rouba a presença de Deus, que é o pior de tudo também, né? Salmo 15, 1-3 diz, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí ele vai dizer a resposta. O que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. E que não difama, olha só, com a sua língua. Ele não é maledicente, ele não é maldizente, ele não é blasfemo. Não faz mal ao próximo e não se injúria contra seu vizinho. Então esse é que habitará no tabernáculo, tá certo? É quem morará no santo monte de Deus. Este texto não só nos revela que para estar na presença do Senhor precisamos vencer este pecado, como também traz um pouco mais de luz